Como espectador, a gente quase sempre enxerga a história por apenas um ponto de vista, a não ser que o autor nos force a ver outra perspectiva, seja através de diálogos ou mudando completamente o foco para acompanhar outro personagem. E em One Piece, isso é totalmente verdade. Na maior parte do tempo, nós vemos e julgamos tudo pelo ponto de vista do Luffy ou dos Chapéus de Palha, o que significa que na realidade a gente não entende de verdade como eles são vistos pelo resto do mundo. Então, neste vídeo, a minha intenção é fazer vocês entenderem o quão assustador o Luffy realmente é, quando observado de um ponto de vista neutro. Então se prepara, porque agora eu vou me aprofundar de verdade nesse assunto. Mas antes de entrar no vídeo, se você curte conteúdos assim, já sabe o que fazer. Deixa o like e se inscreve no canal, porque eu posto esse tipo de conteúdo com frequência. E sendo sincero, é uma troca justa. Vocês me dão apoio e eu retribuo com vídeos, seja de One Piece, de outros animes ou até de histórias de ficção em geral. Então cola comigo nessa jornada. Mas enfim, já falei demais. Vamos direto ao ponto e mostrar o quão assustador o Luffy realmente é de forma realista. Quando somos apresentados ao Luffy pela primeira vez, nos dizem que ele vem de uma vila bem pequena no East Blue, e logo depois a gente vê ele derrotar a Alvida. Em seguida, derrubar uma base inteira da marinha, derrotar o capitão dessa base, depois o Buggy, depois o Kuro, depois o Don Krieg e por fim o Arlong. E quando ele chega em Logtown e consegue escapar do Smoker praticamente na frente de todo mundo, como se fosse apenas um cidadão comum, isso já causa um impacto enorme, e é exatamente por isso que ele recebe sua primeira recompensa. Mas agora, olha com calma para as pessoas que ele derrotou. Quando você para pensar nisso, começa a fazer sentido o motivo de ele ter recebido uma recompensa tão cedo, e também o porquê de qualquer cidadão do East Blue ficar morrendo de medo dele. Ele derrotou um capitão da marinha. Esse é o primeiro grande feito associado ao nome dele. E isso com certeza se espalha. Um cara que comanda uma ilha inteira sendo derrotado, isso vira notícia na hora. Agora, sobre o Kuro e o Buggy, até dá pra imaginar que alguém não tenha ouvido falar dos dois. No caso do Kuro, ele até fingiu a própria morte, então muita gente nem sabia que ele ainda estava vivo. Então vamos supor que você nunca ouviu falar do Kuro, mas ouviu falar do Buggy. Depois disso, o Luffy derrota o Don Krieg. E isso se espalha como fogo, porque o Don Krieg era extremamente conhecido no East Blue. E ainda por cima, já tinha se aventurado na Grand Line. E lembra, para as pessoas comuns, a Grand Line é basicamente o inferno. E para fechar o currículo dele, antes mesmo de entrar na Grand Line, ele derrota o Arlong, um pirata amplamente conhecido por ter ligação direta com um dos Shichibukai, o Jinbe. Isso sozinho já transforma o Luffy em uma figura absurda. E o mais insano é que ele não faz isso ao longo de vários anos. Não, ele faz tudo isso em mais ou menos 2 semanas. É isso que torna tudo ainda mais absurdo. Um cara aparece do nada, derruba uma base da marinha, derrota o Buggy. Logo depois você escuta que ele venceu o Don Krieg. E imediatamente depois, o Arlong. Você tem noção do quão insano isso parece para alguém que não sabe quem o Luffy é? Que não sabe de onde ele veio? Que só ouve dizer que ele saiu de uma ilha aleatória e começou a derrubar monstros um atrás do outro? Para nós, que acompanhamos a história, isso não parece tão grandioso assim. A gente vê o Luffy lutando, sofrendo, se esforçando, mesmo que no East Blue ele quase não tenha tido tanta dificuldade, ainda assim nós vemos todo o processo. Então entendemos que, beleza, não foi algo tão impossível, mas para alguém que vive dentro do mundo de One Piece, isso é simplesmente aterrorizante. Um novato acabou de surgir e já derrotou vários piratas experientes e oficiais da marinha. Então você pensa, ok, ele saiu do East Blue, agora ele está na Grand Line, e aí tudo só piora. Porque ele derrota a Baroque Works, e ainda por cima derrota um Shichibukai. Na mente de qualquer cidadão comum, isso já seria motivo suficiente para entrar em pânico. Mas não para por aí. Ele ainda recruta para sua tripulação a Nico Robin, uma mulher conhecida no mundo inteiro como a Criança Demônio, a única sobrevivente de Ohara. Sabemos que o Luffy segue em frente e continua recrutando cada vez mais pessoas. A próxima vez que você ouve falar dele é depois de Enies Lobby, quando ele recebe mais um aumento na recompensa. Você pode acabar ouvindo pelos boatos que ele invadiu Enies Lobby, libertou a Nico Robin e fez alguma coisa completamente insana. E existe um motivo principal pelo qual eu não incluí Skypiea e Water 7. Esses dois eventos dificilmente seriam comentados por pessoas aleatórias do mundo. Mas ele receber um aumento de recompensa depois de literalmente escapar de Enies Lobby, isso sim chama a atenção. Algumas pessoas comentariam, claro, mas ainda assim não seria algo tão amplamente divulgado para o mundo inteiro. O que significa que a próxima vez que ele realmente vira notícia global é quando ele soca um dragão celestial. A dimensão do que esse garoto está fazendo em questão de poucos meses é simplesmente absurda. Agora talvez você nem tenha ouvido falar que ele socou um dragão celestial, mesmo sendo algo que teoricamente deveria ser notícia mundial.
mundial. Então você começa a se perguntar, beleza, quando vai ser a próxima vez que eu vou ouvir falar desse cara? E se você não ouviu falar dele por causa de Impel Down, você com certeza viu ele cair do céu, acompanhado de vários, e eu digo vários, criminosos extremamente famosos. Então você vê ele correndo, gritando que o Ace é irmão dele, a mesma pessoa que acabou de ser revelada como filho do Gold Roger. E aí você começa a andar de um lado para o outro pensando, espera, isso quer dizer que agora também existe outro demônio herdeiro do Roger? Mas não, é pior. Sabe por quê? Porque logo depois é revelado que ele é filho do Dragon. Para aí, pensa nisso de verdade. Em um intervalo de 3 a 5 meses, você ouviu falar de um garoto que está passando como um trator pela Grand Line, um mar conhecido por ser praticamente suicida de navegar. E então anunciam que ele é filho do Dragon e ainda tem ligação direta com o Ace e possivelmente com o próprio Golden Roger. Eu realmente quero que você pare e pense nisso como um todo. Porque o que piora ainda mais é que quando ele aparece em Marineford, a primeira coisa que você pensaria é, espera, ele também recrutou todos esses monstros atrás dele? O que aconteceu com a tripulação original dele? E dá pra ver pelas reações de todo mundo ali, que 1000 coisas diferentes estão passando pela cabeça deles. Até a boa Hancock, que é completamente ligada ao Luffy, e sendo direto, ama ele, chama o Dragon de demônio. Então fica muito claro, aos olhos de todo mundo dentro do mundo de One Piece, que o Luffy é uma cria do demônio. Ou talvez, algo ainda pior. Porque em apenas 3 a 5 meses, ele causou um caos absoluto. E continua causando. E lembre-se, todo mundo no mundo assistiu ele correndo até o Ace, quase libertando ele, e depois ouviu o Barba Branca dizer que era hora de recuar. Na mente das pessoas comuns, esse foi provavelmente o pior momento desde a época em que o Roger dominava os mares. Ou talvez até desde a era do Rocks. Esse foi o fundo do poço para eles. Mas por sorte, eles têm um pequeno alívio. Felizmente para eles, o Akainu mata o Ace. E pela primeira vez, eles veem o Luffy completamente destruído. Veja bem, nós, como espectadores, já vimos o Luffy perder. Já vimos os chapéus de palha parecerem humanos, mas o mundo não viu isso. Eles não viram o Luffy esmagar o Luffy, não viram o Luffy derrotar o Zoro, não viram o Enel destruir eles, não viram o Luffy praticamente morrer para o Crocodile, eles nunca viram nada disso. Tudo que era o que eles viram foi o Luffy saindo ileso de situações absurdamente perigosas e ficando cada vez mais forte. Só isso. Então ver ele quebrado pela primeira vez, em transmissão mundial, deve ter feito muita gente pensar, ok, talvez a gente possa respirar um pouco. Mas isso é desfeito quando ele aparece novamente em Marineford, ao lado de outro criminoso extremamente famoso, e ainda por cima simplesmente posando para uma foto no meio da guerra. Na cabeça deles, o que diabos está acontecendo? Agora, por sorte para o mundo, ele desaparece pelos próximos 2 anos. E sinceramente, é até estranho dizer por sorte, porque quando vemos o retorno a Sabaody, existem pessoas se vestindo como Luffy e os chapéus de palha. Eles ficaram tão famosos que pessoas podem se passar por eles e até comandar seguidores usando esse nome. Para aí tenta enxergar isso pelo ponto de vista deles. E você pode até pensar, são só impostores. Mas quando o Luffy verdadeiro retorna e volta a navegar pelos mares, a coisa só piora. Você ouve que ele derrotou o Doflamingo. Depois ele invade o território de um Yonkou e consegue escapar. Em seguida dizem que ele é o 5º Yonkou. E poucas semanas depois, ele derrota o mesmo Yonkou, aquele que todo mundo provavelmente mais temia. E então, ele sequestra e mata o Dr. Vegapunk. Percebe? Em One Piece, o Luffy, sinceramente, é um problema. Um problema gigantesco. Sem si, sem mas. O Luffy é um problema em todos os níveis possíveis. Porque não só a primeira parte da jornada dele durou apenas 3 a 5 meses, como a segunda parte também aconteceu praticamente no mesmo intervalo de tempo. 5 meses é um período ridiculamente curto. E desde que ele voltou e entrou no novo mundo, ele só ficou cada vez pior. E pior, e pior. E eu continuo enfatizando esses intervalos de tempo, porque, pra ser sincero, eu ainda acho que nem estou fazendo justiça ao quão absurdo o Luffy é. Porque lembre-se, as pessoas não sabem que ele perde lutas. Elas não sabem que ele fugiu do Katakuri. Elas não sabem que ele nunca chegou a lutar de verdade contra a Big Mom. Para elas, provavelmente, na visão das pessoas, ele lutou um pouco e simplesmente foi embora, ou escapou. As pessoas não sabem que ele morreu contra o Kaido, não sabem que ele morreu contra o Crocodile. Elas não sabem de todos esses detalhes internos que nós conhecemos. E é exatamente por isso que o Luffy parece tão humano para nós. Mas para a população em geral, o Luffy simplesmente entra nos lugares e atropela todo mundo. E essa é a parte mais absurda de tudo isso. A verdade é que ninguém dentro do mundo de One Piece realmente sabe o quão forte o Luffy é, porque parece que ele entra em qualquer lugar e sempre sai vivo. A única vez em que isso não aconteceu foi antes do salto temporal, mas agora ele não é mais parado, e ninguém dentro do mundo foi informado de nada diferente. Tudo o que eles sabem é, ele entrou e saiu. Isso é insano, e mesmo isso já sendo assustador, eu ainda nem falei de todas as conexões dele. Porque pensa bem, as pessoas dentro do mundo de One Piece devem pensar, espera, se ele é filho do Dragon, será que o Dragon aparece se algo realmente grave acontecer?
E os amigos dele, ele tem alguma ligação com o Shanks. E você também tem que pensar. Todas aquelas pessoas que estavam com ele em Marineford, elas estavam trabalhando com ele, certo? Então isso significa que elas também são conectadas a ele? Com certeza existem conversas acontecendo por aí do tipo, talvez a gente até consiga derrotar o Luffy, mas e se o Dragon aparecer? E se o Shanks aparecer? Existem muitas pessoas poderosas ligadas ao nome do Luffy no grande esquema das coisas, e isso faz com que as pessoas pensem, espera, eu ouvi dizer que os gigantes estão do lado dele. Eu ouvi dizer que a Boa Hancock tem ligação direta com ele. Você tem noção de quantas conexões esse garoto tem? A ponto das pessoas comuns dentro do mundo de One Piece pensarem, esse moleque é intocável. Agora, a gente só analisou isso pelo ponto de vista das pessoas normais. Mas e se a gente olhar pelo ponto de vista do governo mundial? Eles viram tudo o que ele fez. E lembra, em pouquíssimo tempo. Ninguém jamais chegou tão longe tão rápido. Pelo que sabemos, o Rox levou décadas para chegar onde chegou. O Roger levou mais de 3 anos. Todo mundo levou muito tempo. Mas o Luffy, se você somar todo o tempo real da jornada dele, sem contar os 2 anos de treino, dá no máximo uns 10 ou 11 meses. Em apenas 10 ou 11 meses, ele atravessou a Grand Line, quase todo o Novo Mundo, queimou várias bandeiras do governo mundial, socou um dragão celestial, enfrentou almirantes, enfrentou os Gorosei, sequestrou o Dr. Vegapunk, tem a Nico Robin na tripulação, destruiu os projetos de uma arma ancestral, são coisas demais. E o pior, o governo mundial provavelmente também sabe das conexões dele com outras figuras famosas. Eles viram ele lutar ao lado do Kid e do Law. Talvez não saibam exatamente a situação atual deles, mas sabem que ele esteve ligado a esses monstros. Ele tem ligação com o Dragon, com revolucionários, com piratas lendários, até com o próprio Shanks. E para aqueles que realmente sabem das coisas, ele ainda possui o Gear 5 e o Akuma no Mi do Nika, a fruta lendária ligada ao Joy Boy. Se a gente simplesmente se apegar ao que a história nos conta sobre o Luffy e destrinchar tudo sobre ele é uma criatura de outro nível. Quando olhamos isso pela nossa perspectiva também, a gente vê o crescimento dele. E esse crescimento é assustador, porque ele saiu de alguém que não era nem desafio para o Crocodile, para alguém que hoje está no topo do mundo, entre os seres mais fortes que existem e que provavelmente já existiram. O Luffy, como personagem, é simplesmente insano. E quando você passa a enxergar isso pelo ponto de vista dos inimigos dele, fica ainda pior. Porque imagina, você passa meses ouvindo falar desse garoto subindo pelos mares, atravessando oceanos inteiros em questão de meses, e de repente, você está lutando contra ele. Você aparentemente derrota ele, mas ele volta, e volta, e volta, e volta, de novo, e de novo, e de novo. Além disso, ele tem uma aura contagiante. E se essa aura não te conquista, se você só acha isso irritante, você acaba odiando ainda mais o fato de que ele sempre retorna, cada vez mais forte. E todo mundo ao redor dele apoia ele cegamente. E pra piorar, se você for realmente azarado, pode acabar com o Garp, ou se souber demais, com o Shanks, ou até mesmo com o Dragon, batendo na sua porta. As conexões dele no geral são completamente absurdas, e isso torna o Luffy ainda mais intimidador. Para muita gente, ele parece algo impossível de ser superado, porque quando você analisa o Luffy por todos os ângulos, só aumenta a loucura. As pessoas ao redor dele, a força desconhecida, as conexões com figuras gigantes, muitos podem até atribuir essa força absurda ao Garp, ou ao Dragon. Ele consegue navegar sem se perder completamente. Tem um carpinteiro lendário no navio, uma navegadora genial. Tudo isso passa pela cabeça das pessoas. Quem são essas pessoas ao redor dele? Por que esse garoto é tão forte? Por que ele está ligado a tanta gente importante? O Luffy é basicamente a pessoa perfeita para causar o caos. Porque quando você olha para ele em todos os níveis, parece que ele nasceu para isso. Então, para concluir, o quão assustador e o quão monstruoso o Luffy realmente é. Se você olhar para ele da forma correta, da forma que ele deve ser visto, sinceramente, ele é possivelmente a pessoa mais intimidadora de todo o universo de One Piece. Com poucas exceções, o Luffy é a mistura perfeita para a destruição. Ele tem essa personalidade contagiante que todo mundo comenta, a capacidade absurda de fazer amigos, de se conectar com pessoas importantes, a força bruta, a recuperação monstruosa, a capacidade de sempre continuar avançando, e para o público comum, até intenções aparentemente malignas. O Luffy, para qualquer pessoa com um mínimo de bom senso dentro do mundo de One Piece, está caminhando direto para o topo. E não só isso. Por causa das conexões dele, você poderia facilmente pensar que ele é capaz de destruir o mundo inteiro, ao mirar diretamente no governo mundial. Algo que, pelos boatos e pelo que nós sabemos, ele já vem fazendo há muito tempo. O peso que esse garoto carrega sozinho, somado a todos ao redor dele, é absurdo. Canonicamente, seguindo apenas o que a história nos mostra, o Luffy é um verdadeiro demônio.
Bom, esse é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu realmente gostei muito de produzir isso. Sendo bem sincero, esse talvez seja um dos meus vídeos favoritos, porque analisar o Luffy por tantas perspectivas diferentes mostra o quão insano esse personagem realmente é. Quero deixar claro também que a ideia surgiu depois que eu assisti a um vídeo do Six, onde ele fez algo parecido com o Itachi e o Minato, e eu pensei, mano, dá pra aplicar isso perfeitamente em One Piece. Então sim, essa vai ser uma série contínua aqui no canal. Além de ser divertida, ela permite que a gente enxergue vários personagens e vários universos por ângulos completamente diferentes. Esse vai ser o foco principal do canal daqui pra frente. Então lembra, comenta quais outros personagens você quer ver analisados dessa forma. No mais, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Amo todos vocês. Obrigado pelo apoio e até a próxima.